Fala, novatos na cozinha, olha o que eu trouxe para vocês hoje, uma receita de bisnaguinha caseira, deliciosa, super fofinha e fácil de preparar. No descritivo do vídeo tem a lista com todos os ingredientes e para quem não está inscrito ainda, clique no cantinho da tela aqui, inscreva-se já nos novatos na cozinha e vamos lá preparar essas bisnaguinhas. Então vamos ao preparo da bisnaguinha. Eu vou colocar primeiro o açúcar. Aqui eu tenho leite em pó. Agora a gente vai colocar o fermento em pó. Fermento biológico seco para pães, tá? Eu vou trazer para cá o leite. Essa receita fica deliciosa, gente, e a molecada adora. Então experimentem fazer aí na casa de vocês. Bisnaguinha caseira. Vamos dissolver bem, principalmente o fermento, tá? Para que ele fique bem dissolvido no leite. Olha, tem muitas receitas de pães que a gente faz uma esponja antes, deixa crescer um tempão, etc. Nesse caso não, a gente só dissolve bem, tá? E aí já traz o ovo para cá. Já vou acrescentar inclusive a baunilha. Se você quiser a sua bisnaguinha menos perfumada, não utilize a baunilha, tá? Aqui eu tenho margarina. Você pode usar manteiga também nesse preparo, tá? Mesma quantidade. Então agora nós vamos acrescentar um pouco da farinha. Mais da metade e vamos misturando, tá? A gente não vai acrescentar toda a farinha de uma vez, porque a gente vai observar o ponto da massa, se ela realmente precisa de toda a farinha, ou se com um pouquinho menos ela já chega no ponto que a gente quer. Então, vai acrescentando aos poucos, misturando, até que a mistura aqui vire uma massa já estruturada, né? E a gente possa trazer para a bancada. Ela ainda está bem grudenta, né? Então precisa de mais farinha para nossa mistura aqui. E agora eu vou aproveitar e já acrescentar o sal, tá, gente? Para não esquecer dele, né? Porque vira e mexe a gente esquece do sal. Pronto, já fica aquele pãozinho sem graça, né? Então, importante sempre acrescentar o sal. Bom, pessoal, começou a ganhar um pouco de estrutura, então a gente pode trazer um pouco de farinha aqui para a bancada e tirar a massa daqui para a gente sovar a massa, né? Por que é importante sovar a massa, gente? Porque assim a gente ativa as cadeias de glúten, né? E elas que dão estrutura para a massa. E aí com a fermentação, a massa cresce, fica fofinha, né? Ó, vai virando assim a massa, ó. Ainda não pus toda a farinha, tá, gente? Então a gente vai agora sentindo o ponto aqui, ó, tá grudando muito ainda, traz um pouco mais de farinha. Vai virando a massa e vai incorporando a farinha aos poucos até que ela fique uma massa homogênea e pare de grudar um pouco, né? E a gente já começa sovando, ó. Percebe que ela deixou de grudar um pouco? Eu não usei toda a farinha ainda, tá, gente? Ó, sobrou um pouquinho de farinha ainda. Vamos sovando já. Até que ela fique uma massa lisinha e elástica. Outro detalhe, começou a grudar muito ainda na bancada, ó. Polvilha mais um pouquinho de farinha, não muito, tá? Para não passar o ponto. E volta a sova. Bom, gente, passaram 10 minutos, então é hora de bolear a nossa massa, ó. Que é isso, a gente vai esticando a massa assim, ó.
virando as bordinhas dela para baixo para ela ficar bem esticadinha. E agora a gente vai pegar o bowl, um pouquinho daquela farinha que a gente não usou toda, acomoda a massa aqui no centro, pega o seu paninho. Ó, que bonito meu paninho, gente. Vou colocar o paninho que veio da minha mãe aqui, que ela adora esse paninho. Mãe, ó que lindo o seu paninho, hein? Cobre com o paninho aqui, então, deixa 30 minutos essa massa descansando e respira, porque você também tem que estar um pouquinho ofegante depois da sova, senão bota mais peso nessa massa aí e sova de novo. Já volto com ela crescidinha pra gente fazer a próxima etapa. Bom, já passaram 30 minutos, gente, e olha como cresceu a nossa massa. Que linda, né, gente? Olha, vocês viram que tá uma bolinha pequenininha, né? Hoje eu estou num dia um pouco mais quente aqui em São Paulo, então ela cresceu um pouco mais. Agora a gente vai abrir a massa e cortar as bisnaguinhas. Vamos retirar a massa. Deixa eu virar assim para vocês verem. Ó, que massa linda, gente. Olha isso. Muito bacana. E o que nós vamos fazer agora? Abrir essa massa num formato mais retangular para a gente cortar as bisnaguinhas, tá? Ó, você pode até começar assim, ó, abrindo com as mãos, que aí a gente já vai dando um formato mais retangular para a massa. Um pouquinho de farinha no cilindro, no rolo, né? E vamos abrindo. A ideia aqui é deixar essa massa com uma espessura de mais ou menos um dedo, tá, gente? Ó, certo? Também não adianta abrir demais, senão a bisnaguinha vai ficar muito fininha, tá, gente? É isso aqui, ó. Pode até dar uma acertadinha assim, ó. Espessura, ó, um dedo, tá? De espessura. E agora nós vamos cortar a bisnaguinha. A gente pode usar uma espátula, uma faca, o que você preferir, tá? Qual é o tamanho que a gente vai deixar aqui, gente? Ó, mais ou menos isso aqui, ó. 2 dedos, tá? Olha lá. Certo? E a gente vai fazer uma tirinha aqui, ó. E aí vamos repetindo a dose aqui, ó. Ou repetindo a medida, tá? Olha lá. Aqui você escolhe, né, gente? Quer uma bisnaguinha mais gordinha, mais magrinha? É a largura da massa que vai definir o tamanho das bisnaguinhas que você vai produzir, certo? Olha lá. Vou colocar as bisnaguinhas numa assadeira. Um pouco de farinha só para elas não grudarem. E agora nós vamos cortar o tamanho de cada bisnaguinha. Qual é? Então vamos tirar essa tirinha aqui para vocês verem. Ó. Isso aqui, ó. Acerta a pontinha dela para ela ficar quadradinha, bonitinha. Guarda a massinha que a gente vai usar depois. E aí nós vamos cortar com 3 dedos, ó. Ó. É isso aqui, nossa bisnaguinha, tá? Olha só. Aí você pode até acertar, se ela tiver um pouquinho tortinha. Dá uma acertadinha aí. Coloca na assadeira. Lembrando sempre de deixar uma distância entre elas na assadeira, tá? Porque elas vão crescer mais um pouco. Então não encoste, senão elas vão ficar todas grudadinhas. E aí vamos cortando toda a nossa massa. Aí vamos medir aqui, ó, por exemplo, essa aqui tá menor um pouco. Vamos acertar a pontinha também, mesmo esquema, gente. E vai 3 dedos, ó. Acerta e assadeira. Olha lá, gente, como rende a massa, hein? Bom, e agora eu vou cortar todas as bisnaguinhas, colocar na assadeira aqui e vou deixar crescer por 15 minutinhos mais uma vez, tá? Só para ela ganhar um pouquinho de estrutura, não deixe crescer demais, senão ela perde o formato. 15 minutinhos no máximo. Levo para o forno 180 graus, é bom já estar pré-aquecido, então, na hora que dá uns 5, 10 minutinhos aqui da massa crescendo, liga o forno, deixa ele pré-aquecer. Quando completar os 15 minutos de massa crescendo, você já pode levar para lá, tá?
E aí elas vão assar por 15 minutos a 20, depende do seu forno. A hora que ela já tiver com um douradinho bacana em cima, já está na hora de tirar. Não deixe assar demais, senão elas não vão ficar macias como devem ficar as bisnaguinhas, tá? Então vamos cortando todas elas aqui, ó. E pessoal, olha que lindas que ficaram essas bisnaguinhas, ó. Já pus a outra assadeira aqui. A gente fez 48 bisnaguinhas, gente. Olha como rende essa receita, meio quilo de farinha só. E olha que bacana. E outra coisa, ó, elas não grudam na assadeira, tá? Porque a gente passou um pouquinho de farinha embaixo. Outro ponto bacana, não deixe assar demais, tá, gente? Ó, importante ela ficar com um douradinho em cima, mas branquinha na lateral ainda, pra quê? Pra que ela tenha essa maciez, tá? Olha dentro disso aqui como fica. Olha que fofinha, gente. Olha. Delicioso. Não ficam exatamente iguais como a indústria, né, gente? Mas são bisnaguinhas feitas em casa, sem conservantes, sem aditivos químicos, nada. E ficam deliciosas. Bom, e para guardar isso aqui, que a gente fez bastante, né? A gente coloca em saquinhos plásticos, em porções de consumo. Então, 10, 15 por saquinho, etc. Fecha bem, espere esfriar antes, tá? Para não ficar esse vapor dentro do saquinho, que isso acaba estragando mais rápido as bisnaguinhas. Guarda direitinho, saquinho bem fechado para ela não ressecar. E aí você vai ter bisnaguinhas macias para vários dias aí na semana. O único ponto importante, não dá para guardar semanas, tá, gente? São alguns dias. Por quê? Porque a gente não usou nenhum conservante aqui. Bom, gente, é isso então. Bisnaguinha caseira, super fácil de fazer. Espero que tenham curtido. Compartilha com todos os amigos, com todos os inimigos. Compartilha com todo mundo. Isso ajuda bastante no crescimento do nosso canal. E eu fico muito feliz e agradecido com todos vocês. Muito obrigado, até o próximo vídeo.